Primeiramente, boa noite aí a turminha de marketing, turminha de meio ambiente, turminha de logística, turminha de meio ambiente, turminha de eletrônica, administração, enfim, todas as turmas aí de aplicativos informatizados aí que eu dou aula. Bom, começando a nossa aula, a gente tem um tema muito interessante aí para a gente aprender. Cronograma é o quê? Apresentação do aplicativo, trabalhando nas ferramentas e plantão de dúvidas, que é o nosso padrão aí. No nosso plano de curso, a gente vai falar hoje sobre sistemas operacionais. A gente vai falar dos tipos de sistemas operacionais, características básicas e funções básicas do sistema operacional. Ou seja, em primeira instância, é historinha. É aquilo que a gente não precisa se cobrar, apenas ter uma noção do que existiu, existe, etc. Porém, na segunda etapa ainda deste mesmo vídeo, aí já são ferramentas que a gente precisa aí decorar para a gente no dia a dia. Bom, o que é um sistema operacional? Gente, sistema operacional é um conjunto de programas e sistemas que estão dentro do computador, certo? Existe sistema operacional e sistema de aplicativos, que tudo são softwares. Aplicativo é um software, sistema é um software, tudo é um sistema de operações, ou seja, que faz várias operações, que faz várias coisas. Tudo que é automatizado através do computador tem uma operação. Se tem uma operação, é um sistema, se é um sistema, é um software. Ou seja, um conjunto de programas de sistemas situados entre o software de aplicativos e o hardware. Para o software existir, precisa do hardware. Hardware é a parte física do computador. É uma placa-mãe, placa de vídeo, placa de não sei o que, placa de modem, é o computador em si. Porém, tudo que a gente consegue ver quando a gente liga o computador é a parte de software, a parte assim imaginária. O software ele estabelece uma interface com o usuário. É aquilo que a gente, na verdade, é tipo o hardware é a pessoa, que é computador, e do outro lado é a gente. E a nossa linguagem de comunicação é através da interface, que é aquilo que a gente vê na tela, seja do celular ou seja do computador. O software ele executa e oferece recursos para software e aplicativos. Ou seja, dentro de um software, por exemplo, Windows, é, Android, tem outros softwares que são aplicativos que oferecem outros recursos para a gente potencializar a nossa produtividade. O software ele coordena os recursos de hardware do computador. É, temos aí em sistemas operacionais dispositivos de output, que são dispositivos de saída, por exemplo, quais são os dispositivos de saída? Impressora, monitor, caixinha de som, dispositivo de entrada, teclado, microfone, câmera, mouse, dispositivo de armazenamento. Nós temos hoje HD, nós temos disquetes não usados, nós temos pendrive, nós temos unidade de CD, unidade de DVD, unidade de Blu-ray, temos várias. Do outro lado, a gente tem a parte de processamento, que é o que? Memória RAM, é, processador. Quanto mais memória, mais rápido o computador. Porém, o que determina a velocidade do computador é o processador. Hoje em dia, os principais e mais recomendados é o Core i3, i5 e i7. De preferência, o 11ª primeira geração, porque existem várias versões desses processadores. A 11ª geração é a mais recente. Então, é isso que compõe o sistema operacional. É a interface do usuário, sistema de gerenciamento de arquivos, sistema de tarefas e de gerenciamento de recursos. Recursos são todos esses periféricos que eu falei, são dispositivo de saída, dispositivo de entrada, dispositivo de armazenamento e o que faz os processamentos. Certo? Beleza. Os tipos de sistemas operacionais são monotarefa, aquele que realiza apenas uma tarefa de cada vez. Tem o multitarefa, que executam várias tarefas ao mesmo tempo. O Windows hoje, Android hoje, é tudo sistema multitarefa, que faz várias coisas ao mesmo tempo. Por mais que hoje eu esteja fazendo por exemplo, usando a internet, porém ele está enviando arquivos, recebendo dados e etc., ele é um multitarefa. Tem o monousuário, que permite que apenas um usuário utilize o computador de cada vez, e tem o multiusuário, que permite vários usuários ao mesmo tempo. Como eu mostrei em Word, tem um recurso que dá para permitir que mais que uma pessoa edite um arquivo ao mesmo tempo. É um sistema multiusuário.
O Word, o computador mesmo, ele é monousuário, que você dá apenas um usuário para usar por vez e tá tudo certo. Mas é aquilo, quanto mais usuário, mais confusão, né? Interface. Quando eu falo de interface, é o quê? O usuário se comunica com o sistema operacional através da sua interface, que pode ser gráfica composta por menus e janela. Quando você vê ícones, janelas e etc., é um sistema com interface. Temos a interface de texto, que é essa daí que vocês estão vendo, que está presente muito no MS-DOS, que são o sistema antes do Windows, né? Windows 1.0, Windows 2.0, Windows 3.0 tem essa interface aí de TUI, Text User Interface, que é interface de texto para o usuário. Eles não são capazes de reproduzir figuras, apenas texto. Temos a outra interface que é através de linha de comando, né, que está presente aí no Windows, no Linux, no macOS, que são as interfaces aí de comandos e configurações. Plataforma. Quando a gente fala de plataforma, a gente está falando de como que está o hardware, como está o computador em si. Plataforma é o conjunto de sistema operacional mais hardware, certo? A plataforma de microcomputador mais comum hoje em dia é o Windows e os processadores da Intel. Sim, os processadores da Intel são os melhores processadores que tem hoje em dia no mercado. Se vocês verem um AMD, um Athlon ou alguns outros nomes estranhos, por gentileza, não priorizem estes. Software são aplicativos, geralmente, são programas de plataformas específicas, certo? Então, sistema operacional e software precisa de tudo isso para funcionar. Gestão de dispositivos. Hoje, todo computador tem driver de dispositivos, né? Driver é um programa que possibilita a comunicação do sistema com, por exemplo, impressora, com seu pendrive, unidade de CD, scanner, entendeu? Porque o computador em si ele não consegue gerenciar automaticamente coisas externas. Ele precisa de um controlador, que é o driver, que esse driver aí controla como que funcionam as coisas. E tem o plug and play, que ele reconhece aí os dispositivos tipo pendrive e faz uma instalação automática, assim que você tem que entrar no site do fabricante, baixar o controlador para que aquele dispositivo venha funcionar. Então são esses dois tipos de dispositivos que nós temos. Agora a gente vai falar do sistema operacional da Apple, que é projetado para computador Macintosh. A primeira interface dele foi GUI, relembrando, que é a interface gráfica que tem aplicativos, que tem menus e janelas, certo? Serviu como modelo para Windows e outros produtos com interface gráfica, ou seja, a base do Windows foi inspirada no macOS. Ele não permite ser instalado o macOS em um computador que tem outro sistema operacional. Para você usar o macOS assim com total perfeição, você tem que ter um computador da Mac. Ah, eu tenho um computador aqui, eu posso tirar o Windows e colocar o Mac? Não, não posso. Vai dar muita merda. Tem aplicativos hoje de virtualização que dá para fazer essas gambiarras e usar aí o sistema da Mac. Existem várias versões aí de sistema da Mac, tem 1.0, 2, 3, 4, 5, até que nós estamos na recente, que é a 10. Minto, que é a 11.0, que é a Big Sur. Então tá aí a cronologia das versões de sistemas operacionais da Apple. Produtos da Microsoft funcionam com as 3 últimas versões, que é o Mojave, Catalina e Big Sur. Antes disso, não é garantido o sistema, nem o funcionamento e tampouco tem o suporte. Eu não sei como está o suporte para Mac em relação a isso. Um outro sistema operacional, o Linux, certo? Que foi lançado desde 1991. Ele possibilita que um computador tenha 2 sistemas operacionais, por exemplo, o Windows e o Linux ao mesmo tempo. É possível. Ele usa interface de linha de comando, como também hoje em dia tem algumas versões de Linux que tem interface GUI, que tem ícones, janelas e etc. Esse sistema operacionais são distribuídos aí gratuitamente pela internet, seu código-fonte é aberto, seu software livre, você pode fazer edições, personalizar. Para isso você precisa ter a complexidade de um programador. Muitas companhias criam a interface do Linux em um pacote, né? E acabam aí se personalizando. O código é livre, os usuários podem modificar e distribuir o software à vontade. Tem umas versões do Linux, por exemplo, OpSUSE, Debian, Ubuntu, Linux educacional, tem um Kurumin, tem essas versões aí tudinho do Linux. Vantagem do Linux: baixo custo, por ser um software livre, você não precisa pagar para ter a licença dele, que tem a Windows, né?
Segurança, ele é um ótimo sistema operacional para configurar servidor, ele é um ótimo sistema operacional para fazer ataques cibernéticos, se defender de ataques cibernéticos, limitar usuários. É um computador que dificilmente pega vírus, entendeu? Tem uma estabilidade, mas às vezes acaba travando e é normal. O suporte dele acontece automaticamente nos fóruns e buscas online, não tem um suporte dedicado porque é aquilo. O Linux é terra de ninguém. A instalação do Linux tem uma loja lá que é possível adicionar software, remover software ou baixar, como também você pode colocar um software através da linha de comando, que é o que todo mundo faz no Linux. O ponto negativo do Linux é para o usuário doméstico, que quer usar Word, Excel, PowerPoint. Esses produtos não são compatíveis com Linux e nem todos os programas que tem para Windows terão para Linux. Desvantagens é aquilo, é a escassez de aplicativos que foi o que eu acabei de falar. Pode ser que quando o Linux tem maior aderência de usuários, possa ser que tenha mais softwares aí de aplicativos informatizados. Porém, olha só que interessante. Não existe o Word para Linux, mas tem o BROffice, que é um editor de texto para Linux, que é a concorrência do Word. Tem um tema do nosso trabalho que é de quem está fazendo concorrentes aí dos aplicativos do Office vai dar uma estudada sobre isso e depois a gente vai apresentar. Enfim, agora a gente começa a falar do Windows. O Windows é uma família de sistemas operacionais desenvolvidos pela Microsoft. Iniciou tudo com MS-DOS, que é aquela tela preta lá de configuração. Não era um sistema operacional completo. Agora, muito pelo contrário, ele está muito diferente. Ele usa uma interface gráfica colorida, os usuários podem usar os comandos de interface do DOS também, então ele está bem aí misto. Teve o Windows 1.0, o Windows 2.0 e o 3.0 que eu vou mostrar depois para vocês. Vou falar do 3, uma camada adicionada por cima do DOS. Tem aqui a telinha de como que o sistema é, bem assim mesmo, bem limitado. Na época foi um sucesso. Depois veio o Windows 95, que ele já melhorou um pouco, já veio o menu iniciar, já veio o Mauser. Temos o Windows 98, que aí já deu a capacidade de navegação na internet, suporte a DVD, suporte a USB. Era um sistema lento, mas mais estável que o 95. Aí tem o Millennium Edition, que é muito parecido ainda com o 98, porém veio recursos do Windows Media Player, veio suporte para redes, restauração de sistema e tudo baseado no Windows 95. Depois veio o Windows 2000, que é essa interface que está aqui em cima, ainda é a mesma, mas confiabilidade, compatibilidade na internet, começou a ter suporte para computação móvel, simplificou a instalação de dispositivo de hardware, tipo impressora, pendrive, etc, porque, gente, era horrível, horrível, horrível instalar. Muitas das vezes você comprava uma impressora e tinha que devolver porque não tinha um software para o Windows 95. Aí você tinha que comprar um software compatível com o seu sistema. Aí começou a ter, além dos dispositivos USB, FireWire e infravermelho. Depois veio o Windows XP, que foi o sistema mais amado aí por todo mundo, que não está mais em suporte. Aí começou a distribuir várias versões aí de Windows XP. Teve o Home Edition, o Professional e o XP 64-bit Edition. Melhor interface, melhor personalização, tinha suporte para músicas de MP3, câmera fotográfica, coisa que não tinha nos sistemas anteriores. Começou a ter criptografia de arquivos, permitiu colocar mais que um usuário no computador para segurança, aí tornou-se um sistema multiusuário. Tem suporte e proteção para a internet e começou a vir a partir do Windows XP o suporte para rede sem fio, que é o Wi-Fi. Depois veio o Windows Vista, que aí já começou com uma interface mais maneira, né? Todo mundo gostou. Tem conexão ponto a ponto, que é peer-to-peer. Teve ferramentas, por exemplo, o Windows DVD Maker, que dava para a gente fazer edições e criações de multimídia de DVD. Mais segurança e no início falaram que era um Windows muito pesado, né? Depois veio o Windows 7, com a interface mais aprimorada, teve comandos de voz, suporte para Blu-ray e HD DVD, melhores desempenhos.
Em seguida, o Windows 8, que ainda é um Windows que não é mais comercializado, porém ainda tem suporte. Ele começou a ter uma nova interface que todo mundo criticou e a Microsoft teve que dar um pé atrás no Windows 10, porque ninguém gostou do menu iniciar dele. Começou a ter botões de acesso na lateral esquerda. Foi possibilitado conectar sua conta da Microsoft no aplicativo, colocar senha com imagem, você pegar uma imagem, desenhar para ser a sua senha, suporte ao Windows Store, que é a loja de aplicativos aí da Microsoft, gestos, atalhos e notificações que nem a gente tem hoje em dia em celular. Temos o Windows 10, que foi lançado em 2015. Então, gente, existem várias versões do Windows 10. O Windows 10 de 2015, de 2016, 17, 18, 19, 20 e 21. Somente a versão de 2020 e 21 que tem suporte. As demais não tem mais atualização, não tem mais suporte. É, voltaram com o menu iniciar, que nem antigamente. Permitiram múltipla área de trabalho, parte 3D, colocaram o modo jogo, colocaram a Cortana, que é assistente virtual da Microsoft, tipo Alexa e da Amazon. Tivemos também é, conexão com a Xbox, conexão com a nuvem e o novo navegador da Microsoft, que é o Microsoft Edge. Enfim, essa é a cronologia da Microsoft. E falam que tem a lenda: um sistema bom e um sistema ruim. O 10 está em dúvida ainda, o povo não gostou do 8, gostaram do 7, não gostaram do Vista, amaram o Vista, não gostaram do 2000, mas gostaram do Millennium, não gostaram do 98 e gostaram do 95. É bem bipolar mesmo. O Windows 10 tem várias funcionalidades, que é o que a gente vai começar a trabalhar agora. Componentes da tela inicial. Então, a partir de agora, acabaram as historinhas e a gente começa a aprender como funciona o sistema operacional para a gente no dia a dia com os maiores recursos. Temos o desktop, que é a área de trabalho, onde são exibidos todos os programas em execução, todos os ícones que a gente instala, é tipo a tela principal do computador. Temos a barra de tarefa, que é essa barrinha que aparece aqui embaixo do computador, que aparece os nossos programas, bateria, sinal do Wi-Fi, volume, data e hora, certo? Aqui a gente consegue ver todos os programas que estão abertos, que estão funcionando, né? E que a gente está aí usando aí no nosso dia a dia. E aqui do lado temos a barra de notificação, que aparece os status aí e sinalizações aí do sistema operacional. Temos o menu iniciar, que aí a gente consegue ver a nossa lista de programas e aplicativos. Eu avancei o slide. Programas e aplicativos. Temos nossos componentes da tela inicial, que é o botão iniciar, barra de tarefas. Tudo isso daqui é um arquivo, tudo isso daqui é um ícone. E isso daqui compõe a barra de ferramentas. E tudo isso daqui que vocês estão vendo é a nossa principal área, nossa principal tela, que é a área de trabalho, tipo Home Screen. Temos também a barra de tarefas, o botão direito do mouse, a gente clica com propriedades da barra de tarefas. Aqui tem a opção da gente alterar o horário, gerenciar janelas. Assim, quem quiser brincar, é uma boa coisa. Gerenciador de tarefas, ele mostra todos os programas de execução e através dele o usuário pode finalizar o processo em execução. Olha só, eu estou com o Paint aberto, Word aberto, Chrome aberto e aqui ó, Chrome com 18 abas consumindo 674 megabytes de RAM. O WhatsApp aberto está consumindo 392 megabytes de RAM. Quanto mais programas abertos simultaneamente, maior o consumo de memória e nisso o computador às vezes acaba aí trabalhando mais lento. No menu iniciar clássico, que tipo está do XP para trás, nós temos a barra de programas, que lista os programas, barra de favoritos, que são tipo os nossos sites favoritos da internet, que a gente marca lá como favorito, que nem eu ensinei na aula lá do Internet Explorer, Edge Navegador, que é a nossa barra assim, de acesso rápido. Temos a pasta de documentos que mostram todos os documentos foram abertos recentemente. No Windows 10 chamam isso de acesso rápido. Temos o pesquisar, que hoje em dia a gente chama como Cortana, que dá para procurar arquivos, pastas e coisas na internet. O Cortana está junto com a ajuda do Windows. Executar e abrir documentos, a gente consegue abrir, por exemplo, o Word. Não sei se vocês já repararam, mas quando às vezes eu vou abrir o PowerPoint, eu vou no executar,
coloco o Power PNT que ele abre um PowerPoint para mim, através de comando que ele funciona. Realizar logout é tipo permitir você trocar de usuário ou bloquear seu atual usuário enquanto você vai se ausentar da máquina. Desligar o computador, reiniciar o computador, hibernar o computador e colocar no modo de espera é esse botãozinho aqui. E os próprios nomes já definem o que cada um faz. Barras de ferramentas do sistema. Durante o sistema, vocês vão ver a ferramenta ScanDisk, que é uma ferramenta do próprio sistema operacional, que vocês podem procurar pela Cortana. Ele é utilizado para encontrar erros aí no disco, no HD e fazer as correções dele. Temos o desfragmentador de disco, né, que ele otimiza como seus arquivos são organizados no seu HD. E nisso você ganha mais velocidade aí no seu computador. Tem a limpeza de disco, que ele permite que o usuário exclua os arquivos assim desnecessários. Arquivos temporários, arquivos da lixeira, arquivos da internet e etc. Temos o arquivo de backup, que ele salva os arquivos importantes do seu computador para você restaurar em outro. Temos o painel de controle, que a gente tem as duas versões, né? A de categoria e a de ícones grandes. Permite a gente configurar o Windows aí da nossa maneira, do jeito que a gente acha mais bonitinho e mais fofinho. Temos o painel de configuração, que vai substituir o painel de controle. Mesma coisa, permite a gente personalizar o nosso computador com a nossa cara. Programas do painel de controle. Temos o adicionar hardware, que é para adicionar de maneira manual aí uma impressora. Mas é aquilo, baixar o programa no próprio site do fabricante ajuda muito. Dentro do programa de programas do painel de controle, a gente tem a opção de adicionar e remover programas. Dá para a gente ter conexões de rede, por exemplo, criar uma rede doméstica, empresarial e etc. Temos também tudo nessa tela, tá, gente? Ó, tudo aqui. Sistema, dispositivos, telefone, rede, internet, personalização de jogos, privacidades, aplicativos. Temos também conta de usuários que dá para criar, alterar e configurar contas para mais que uma pessoa que usa o computador. Alterar data e hora também, tudo pelo painel de controle. Funções do sistema operacional. Armazenar arquivos em uma estrutura hierárquica. Quando vocês abrirem o navegador de arquivos do Windows, que é o Windows Explorer, ele sempre vai ter essa abinha. E ele sempre vai enraizar como que seus arquivos estão organizados. Tem a pasta Meus Documentos, Meu Computador, Unidade de Disquete, Unidade C e outras. E nisso ele vai mapeando aí para vocês. Aqui, que é o Windows Explorer, nós temos a barra de ferramentas, que é essa daqui. O painel de conteúdo, que vai mostrar o que tem dentro de cada pasta que eu for navegando aqui no meu painel de pasta. Por exemplo, aqui é o meu Windows Explorer. Estou na pasta Este Computador. Aqui eu estou vendo todas as minhas ferramentas e todas as minhas pastas aí que eu posso ir clicando, que eu posso ir navegando, que eu posso ir acessando e encontrar aí todos os meus arquivos conforme eu vou salvando no computador. O Windows Explorer é um gerenciador de pasta de arquivos, permitindo a operação de como copiar, como mover, excluir arquivos. Temos aqui ó, a barra de voltar ou avançar, a barra acima, que ele volta uma pasta que está numa hierarquia acima daquela que você está. Tem a pesquisar aqui do lado, que você consegue abrir uma janela digital que você quer procurar. Por exemplo, eu quero procurar um arquivo que tenha a palavra-chave dentro daquela pasta. Então ele vai examinar todos os arquivos e vai te dar o retorno. Tem aqui a pasta modo de exibição. Deixa eu mostrar para vocês como que é a parte do modo de exibição. Ó, posso colocar assim, ó, tudo conforme lista ou miniaturas. Ó, tudo aqui ó, na parte de exibir. Cada um coloca como quer. Seleção de arquivos e pastas.
Por exemplo, eu quero copiar uma quantidade de arquivos, por exemplo, documento 1 até a cópia 5 de documento 1. Eu vou clicar no primeiro arquivo, no meu teclado eu vou segurar Shift e vou clicar no último. Automaticamente ele vai selecionar todos os meus arquivos que estão aí nessa lista. Aí eu consigo mover, excluir, renomear, certo? Para selecionar arquivos e pasta em sequência, basta selecionar utilizando o mouse e clicar em alguma da área vazia da pasta e arrastar até o final. Por exemplo, aqui é a pasta que eu tenho aí das atividades de vocês. Quero só selecionar minhas apresentações. Vou clicar no primeiro e no último, segurar o Shift, certo? Como também eu posso clicar na parte vazia, segurar o mouse e fazer a seleção aí do que eu acho que eu tenho que selecionar. Temos também a opção de pegar arquivos alternados. Eu vou aqui na minha pasta, por exemplo, eu quero pegar as apresentações de números pares. Vou segurar o CTRL e vou sair clicando nas números pares, que é o que eu quero tipo ou renomear, ou excluir, ou copiar. Copiando arquivo, gente, esse é clicar com o botão direito do mouse, que ele vai abrir esse menuzinho e vai ter a opção aqui, ó, copiar. Ou eu seleciono o arquivo e seguro Ctrl C. Aqui também tem a explicação. Abra a pasta de destino, clique no arquivo. Primeiro eu cliquei em copiar. Vou na pasta onde eu quero colar esse arquivo que eu estou copiando e vou lá, clico numa área livre e vai aparecer esse menuzinho e vai aparecer colar. Ou eu posso pressionar o Ctrl V, que ele facilita a minha vida. Copiando arquivo. Selecione os arquivos e pressione a tecla Ctrl e arraste para a pasta de destino. Observe que aparecerá um sinal de mais. Se não mantiver a tecla Ctrl pressionada, os arquivos não serão movidos e tampouco copiados. É possível copiar arquivos entre discos diferentes C e D separadamente, arrastando os sistemas aí selecionados. Observe que vai aparecer um sinal de mais. Por exemplo, eu estou aqui, selecionei esse arquivo, seguro no Ctrl e arrasto. Ó. Ele consegue mover, ele consegue copiar para a pasta aí que eu quiser. Movendo arquivos, ao invés de usar a opção copiar, eu posso usar a opção aqui, ó, recortar. Ele remove da pasta atual e coloca na pasta onde vocês vão colocar como destino. Copiar, ele faz uma cópia do arquivo. Então, essa é a diferença. Aí eu vou na pasta de origem, colo ou pressiono Ctrl V. Movendo arquivos. Para mover arquivos e pasta, o mesmo disco basta selecionar arquivos e arrastar para a pasta de destino. Para mover arquivos de unidade C e D, aí vocês usam a tecla Shift. Aí vocês conseguem arrastar para a pasta aí de destino. Para copiar, eu seleciono o arquivo, seguro o Ctrl e arrasto. Para mover, ao invés de eu pressionar o Ctrl, eu uso o Shift. Temos a opção de criar atalho, por exemplo. Esse meu arquivo está dentro, ó, da unidade C, da pasta usuário, da pasta Samuel, da pasta Google Drive, da pasta aulas e da pasta aplicativos informatizados. Eu clico com o botão do mouse e tem aqui a opção enviar para a área de trabalho, criar atalho. Ele vai criar um ícone, que é um atalho que ao invés de você abrir todas essas pastas para acessar o seu arquivo, ele já faz tipo um favorito na sua área de trabalho, para facilitar a sua vida. Importante, teclas de atalho para toda a vida. Tecla de atalho serve muito para facilitar a nossa vida e eu vou mostrar umas coisinhas para vocês agora. Pronto, abri o Word aqui e a gente tem o Ctrl. Ctrl é uma tecla de controle. Ctrl A seleciona tudo. Por exemplo, ó, dei um Ctrl A, ele selecionou aí tudinho para mim. Ctrl B não tem função. Ctrl C, ele copia. Ctrl D não tem função. Ctrl E não tem. Ctrl F não tem. Ctrl G não tem, Ctrl H também não tem, Ctrl J não tem, Ctrl K não tem, Ctrl L tem. Localizar. L
Ctrl M, não tem, N não tem, O não tem, P, imprimir. PQ, Ctrl R, refazer, uma coisa que você acabou de fazer, RS, Ctrl S é salvar, Ctrl T é selecionar tudo, T, U não tem, Ctrl V, colar, WX, Y, o X é recortar, o Z é desfazer. Tem coisas também no Ctrl Shift, Ctrl Alt, Alt GR e aquilo. Eu já decorei tudo isso. Hoje em dia eu consigo mexer no computador sem precisar do mouse, apenas com o teclado. É aquilo, depende muito de como vocês vão se desenvolver, como vocês vão usar no seu dia a dia, mas é aquilo. Se vocês se prepararem para todos os dias vocês poderem de fato usar aí o tecla de atalho, vocês vão ganhar tempo, vocês vão ficar mais crânios, vão pensar mais rápido e, meu, vale muito a pena. No Word, no PowerPoint, no Excel, esses controls podem funcionar dessa maneira, como também podem funcionar de outras. Aí aquilo, vale do quanto que eu me relaciono com o computador, quanto mais íntimo eu fico com o computador, essas teclas de atalhos aí podem nos ajudar em produtividade. Chegamos ao fim da nossa aula e entramos na parte de faça uma pergunta para mim.